Olá, aqui é o Pastor Paulo Oni e você está ouvindo mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. A leitura de hoje é no livro de Esther, capítulo 1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no terceiro ano de seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Zetar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 homens da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes, também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem devia mandar em sua própria casa. Começamos a leitura nesse livro tão especial que é o livro de Esther. E o livro de Esther tem várias curiosidades. Por exemplo, é o livro em que nós não encontramos o nome de Deus. Nas suas várias formas, o nome de Deus não é mencionado. É um livro também importante porque nós temos uma figura feminina como a personagem principal da narrativa. E não somente Esther é a personagem principal, mas Esther também é colocada como modelo de procedimento, modelo a ser imitada. É uma narrativa envolvente.
é uma narrativa muito interessante. Uma intriga de corte, denúncias de traição, restauração de um povo, uma serva que se transforma na rainha do império mais poderoso que existe. Os judeus haviam sido exilados para a Babilônia, e nesse período a Babilônia cai e um novo império ganha força, que é o Império da Pérsia e da Média. Inaugurado pelo rei chamado Ciro o Grande, 6 séculos antes de Cristo, nós estamos agora na época de Xerxes I, que reinou de 486 a 465 antes de Cristo. Xerxes também, em hebraico, é chamado de Assuero. E nós podemos ver na narrativa que esse rei é apresentado primeiramente dentro da sua grandeza e do seu poder. Ele reinava sobre 127 províncias, numa extensão territorial que ia da Índia até a Etiópia, da Ásia até a África. Ele tinha muitos motivos para se vangloriar e ele resolve fazer uma grande festa na cidadela de Suzã, onde ele estabeleceu o seu reino e onde ele reinava vários dias. 185 dias, ele ostentou a sua riqueza a todas as pessoas. Pedras preciosas, opulência, cores, muita comida, bebida. E o texto bíblico diz que Xerxes, ele não estava constrangido em mostrar quem ele achava que era. A maior pessoa do universo, a maior celebridade, todas as pessoas vindo e prestando homenagens a esse homem, afinal, ele era o rei dos reis naquela época. Por outro lado, nós temos a rainha Vasti, que era sua legítima esposa, ou uma das suas esposas, que liderava o seu vasto harém, e a Vasti também festejou com as mulheres em uma outra parte do palácio. E no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava embriagado, já estava cheio de vinho, ele ordena aos seus funcionários mais próximos que tragam a rainha Vasti. Afinal, ela era uma mulher lindíssima e Xerxes queria ostentar a sua mulher, assim como ele ostentara durante todos os dias anteriores todas as riquezas materiais que ele tinha. Vemos a face de um rei ímpio, vemos a faceta de um rei materialista, vemos a faceta de um rei que estabelecia toda a sua identidade naquilo que ele tinha, na sua fama e também na beleza da sua esposa. Provavelmente Vasti se sentiu ultrajada com esse convite. Ela negou o convite do rei mais poderoso e essa negação, ou seja, essa desobediência, fez com que o rei Xerxes ficasse furioso. Ele consulta novamente o seu conselho e ele determina que a rainha Vasti seja destituída. Mas se nós lermos com cuidado o texto bíblico, o motivo da destituição da rainha Vasti é interessante, principalmente para nós que vivemos nesses tempos. A rainha Vasti, de acordo com o texto no versículo 16, na dedução de Memucã, não ofender apenas o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, ou seja, todos os homens honrados, porque a desobediência de Vasti resultaria em um modelo para que as esposas dos nobres e dos homens também desobedecessem. A rainha Vasti era um modelo de impiedade na ótica daqueles homens. E nessa época, as mulheres não tinham o valor social que elas tinham hoje em nossos dias de igualdade. Nós vemos a faceta pecaminosa do coração do ser humano, que transforma, mesmo que a sua mulher, em um instrumento e em um objeto de ostentação da sua própria glória e da sua própria fama. Fazendo isso, expulsando a rainha Vasti, todos os homens aprenderiam que eles deveriam mandar em sua própria casa. Diante de tudo aquilo que nós vemos narrado acerca do rei Xerxes, de todo o conselho que se reúne com ele para destituir a rainha Vasti, nós vemos que o coração do ser humano, ele maquina e conspira para a sua própria exaltação, para a manifestação do seu próprio prazer, muitas vezes às custas da dignidade de outras pessoas. Se por um lado o rei Xerxes era o rei mais poderoso, nós podemos dizer com certeza que ele
proporcionalmente também era o rei mais ímpio, pois queria utilizar da sua própria esposa para exaltar a sua grandeza, não reputando a sua esposa a dignidade que ela merecia ter como ser humano, como a sua esposa, mas apenas como um troféu. E é interessante que todos os homens na corte de Xerxes também caem na mesma conclusão, de que a família deles também estava em perigo, uma vez que a rainha Vasti era um modelo negativo para a família e para a sociedade naquela época. Modelo. É justamente sobre isso que nós estamos falando em Esther. Uma rainha Vasti que não se qualificou para ser um modelo ideal daquela sociedade, mas que por causa da sua destituição, agora dentro dos propósitos desse Deus que embora não seja nomeado, mas ele está sempre presente no livro de Esther, esse Deus que coloca nessa posição Esther, uma simples serva, cativa dos judeus, que durante toda a narrativa desse livro vai se estabelecer como um modelo, não de beleza, como um modelo não de opulência ou de ostentação, de poderes ou de glória, mas um modelo de humildade, de sacrifício, um modelo que evoca a graça de Deus em Cristo Jesus. O livro de Esther é um livro interessante porque, por meio da figura de Esther, nos faz pensar como Deus age no meio do seu povo, dentro da sua providência, para salvar esse povo. O livro de Esther nos faz imaginar na pessoa do próprio Senhor Jesus, que dali a alguns séculos viria para, de forma plena e cabal, libertar o seu povo da escravidão e do jugo, estabelecendo-se como modelo perfeito. O livro de Esther é a nossa leitura para esse período. E eu convido você a se juntar comigo e capítulo após capítulo nós estudarmos e refletirmos sobre o Deus providente, gracioso, que mesmo estando ausente na manifestação dos seus nomes no texto, está tão presente que nós podemos ver o seu mover atrás dos bastidores, regulando e sendo soberano da história do seu povo e da história de todo mundo. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia. Direção executiva, Rodrigo Leitão. Direção de arte e criação, Guilherme Amarino. Produção, roteiro e narração, Paulo Won. Arte de capa, Adriele Neves. Distribuição, APcom.